assim, eu escolhi o Flamengo várias vezes, cara. Várias vezes. E por isso que eu falo hoje, assim, com propriedade mesmo. Porque eu sei o que eu passei de lá. E pra muita gente foi loucura o que eu fazia. Conversava com pessoas próximas, não tão próximas, que falam disso até hoje. Aliás, meu podcast com o Flávio Augusto tá incrível, porque ele foi de uma generosidade, assim, de falar o processo da nossa negociação quando o Orlando City queria me levar para Orlando City. Como foi? Ele conta muito isso, porque uma coisa é eu falar e depois outras pessoas falarem. Podcast Camisa 10. 10 e faixa. 10 e faixa. O podcast é 10 e faixa. E ali a gente fala desses detalhes. Porque assim, eu escolhi o Flamengo várias vezes. Eu vim com um sonho, foi crescendo na minha cabeça, eu vi uns ídolos lá jogando, eu vi o Maracanã cheio, eu via lances do Zico, eu vi o Adriano, eu vi os grandes jogadores e eu falava, caramba, que lindo isso, cara. Esse estádio, essa camisa, as cores. Eu achava bonito tudo isso. E eu falava, pô, um dia eu vou jogar lá. Me lembra de contar uma historinha no final depois. Tenta me lembrar. Boa. Eu vou jogar lá, eu quero jogar lá. Eu quero jogar nesse clube um dia. Quando eu voltar pro Brasil, eu vou jogar lá. As conversas com os amigos, foi quando eu for voltar pro Brasil, eu vou jogar no Flamengo. E aí foi se aproximando isso, 31 anos, estava mal, emocionalmente mesmo. Eu falei, caramba, 31 anos, tô bem resolvido financeiramente, profissionalmente, mas tô indo pra onde, velho? Porra, cadê meus sonhos? Tá me faltando brilhar os olhos. E aí tem o Flamengo quer de novo, eu tomo a decisão de ir pro Flamengo. E aí, Santos apareceu nessa daí ou não? Apareceu. Cara, assim, mas não... modéstia à parte, assim, Dena, quase todos os clubes grandes, assim, do Brasil, e com todo respeito a cada um deles, assim, eles fizeram propostas, o Santos fez, e eu sempre falei, agradeci, só que, cara, eu sempre senti na minha vida, foi tão perfeito tudo que aconteceu no Santos, cara. Eu falei, eu não quero reabrir, não quero reabrir. A obra tá pintada, tá lindo. É um clube que eu amo, é um clube que eu sou eternamente grato por abrir as portas. Morei lá debaixo da arquibancada, mas pô, não vou abrir, cara. Tá... Não tem como ficar melhor. Essa consciência quase ninguém tem. E aí eu peguei e falei isso aí. Aí eu falei, pô, bora pro Flamengo. Aí quando eu decido pro Flamengo, familiares, só que, cara, eu fiquei uns 10 dias assim, falei, caramba, será que eu faço? Convencendo aí, mais uma pessoas. vez, dúvida. Eu mesmo, falei, cara, o desafio é muito grande. Processo, já tinha conversado, bom, vamos formar um time, vamos ser um time campeão um dia, não sei o quê. Me explicaram tudo, achei bonito. Eu falei, caramba, velho, isso aí ia acontecer. Linha de frente nessa parada, cobrança, e veio tudo na minha mente, né? Mesa redonda, galera, rede social, ameaça, tirando sarro da minha família, porque assim, eu já vivi essas coisas, né? Mesmo num período do Santos eu já tinha vivido essas... Então eu coloquei tudo no pacote, eu falei, eu sei o tamanho do desafio que é essa parada. Só que aí tinha um sonho, né, cara? Pô, imagina eu levantando um troféu, jogando aquele Maracanã todo gritando meu nome, sendo campeão, entrando na história desse time. Pô, tá em Copa do Mundo. E se eu disputar uma Copa do Mundo? Aí eu falei, quer saber, mano? Aí, até hoje eu começo a contar. Porque foi assim mesmo. Eu falei, Bruna, minha esposa, eu falei, e aí, vamos? Pô, com os filhos, tudo. Ela falou, vamos? E aí eu tomo a decisão de ir. Só que não foi aquela decisão. Por isso que eu falo pra galera, tipo... Beleza, só alegria. Eu sabia o que eu falei. Depois que eu assinei esse contrato, cara, eu falei, nossa. E aí toma a decisão. Aí começa. Vai, ganha, não ganha. Chega na final, o Fábio defende meu pênalti lá, a gente não ganha, bate na trave, Sul-Americana, bate na trave. Aí, pô, eu lá dando entrevista 1, 2, 3, 4, 20 vezes. Aí chegou um momento que parte da torcida não quero mais ver a cara desse cara aí, velho. Mas, pô, ele jogou bem, não me interessa, eu não quero mais ver a cara dele, porque era assim, chegou um momento que era assim. Não, peraí, cara, pega os números aqui, o cara jogou bem, o cara fez, não quero saber, eu quero que o Diego suma daqui. Não é a parte toda, mas era uma minoria que incomodava. Uma parte ruidosa. Porra, e aí eu falei, e agora? Aí começa protestos, somos eliminados mais uma vez, galera querendo me bater no aeroporto. E aí chega o Flávio Augusto lá com o Orlando City, quer ir embora, não sei o quê. Só que aí que eu falo, eu volto atrás. Juventus, como eu falei pra vocês, eu faria diferente hoje. Porque eu não sonho, cara. Pô, meus 4 anos de contrato, o clube que eu sempre quis jogar, recusei outros grandes clubes pra estar lá. E pô, chegou uma grande dificuldade, eu falei, vou embora. Aí no Flamengo eu falei, quer saber, mano? Eu tomei essa decisão, tá difícil, foi difícil pra caramba. Eu vou até o fim disso aqui agora, eu vou até o fim, até o fim. E aí eu recuso as propostas. Quando eu recuso as propostas, eu conversando com um familiar mesmo, com um amigo, eu falo, cara, você tá louco? Falando pra mim, você tá doido. E aí eu sigo, mas foi nessa questão. Eu falei, cara, não importa o que vão falar, o que algumas pessoas estão falando, eu tenho um sonho aqui na minha cabeça, um objetivo, vai acontecer em algum momento e eu vou pagar o preço até o final. Então foi muito do que eu queria viver. Foi muito do que eu queria viver e até o fim. Tem uma declaração sua, eu não sei que jogo que foi, porque você já, enfim, estava ali com a faixa de capitão, saindo do jogo.
E você falou com uma propriedade. É muito louco isso. Que eu tô tentando relembrar alguns posicionamentos que eu tive como atleta. E não vem nenhum posicionamento tão forte quanto o que você deu na beira do Maracanã. Em cima disso que o Marco te perguntou. Da pressão, da violência, de agressão e tal. E você falou algo no sentido de... era um sonho, a minha família eu vou proteger, nem que eu tenha que colocar segurança. Sim. Mais ou menos nessa linha você falou. Mas você falou o que me chamou a atenção, tá? Você não falou tipo numa sala coletiva, uma sala de imprensa, cabeça fria e tal. Você falou, acho que saíram de um jogo, cara. Sim. Meteram o microfone em você ali e você falou, cara, é o que eu quero viver. Tomei pressão sim, ameaça sim. Nem que eu tenha que colocar segurança para acompanhar minha família, mas eu tô vivendo um sonho, mais ou menos nessa linha. É nessa linha mesmo. Foi, na noite anterior nós tivemos o protesto, né? Que foi um dos mais graves que eu tive mesmo. Não tinha segurança e, assim, massagista me ajudando, assessor de imprensa e a galera querendo me pegar. Falei, que isso aqui, cara? Porra, eu falei, que doideira, porque assim, uma coisa é esse protesto. E esses protestos, aí depois fui vendo na vida, assim, que isso pode ser evitado, né, cara? E por que não foi evitado? Aí mais pra frente eu falei, opa, não. Aí chegou pra descer do ônibus, falei, ninguém desce, rapaziada, ninguém desce. De novo esse teatro aqui, não, porque aí é um teatro, né? Porque você tem segurança, você tem estrutura, você fazer todos os jogadores sair, ficar tomando o dedo na cara com 10 câmeras filmando, é um teatro isso, né? Tá muito claro, né? E por que eu vou me sujeitar a isso? Outra coisa é você tá no meio do aeroporto, sai 10, 15 caras e começa a confusão, meu irmão, vamos lá, se junta aqui, aí tudo bem. Agora, fazer um teatro, eu falei, nunca mais isso acontece. Aí, mais pra frente foi acontecer, eu falei, rapaziada, ninguém desce desse ônibus, vamos embora pra casa. Eu falei pro motorista, toca o ônibus pra casa. Ia jogar contra o Corinthians, e o Jorge Jesus tinha acabado de chegar. E aí os caras não entenderam nada, só que nós sempre tivemos muito firme a liderança ali, né, com esses jogadores, ninguém desce, então vamos embora pra casa. E mesma coisa, todo mundo lá, 5 segurança, porque os caras, coitados, segurança sempre nota 10, os caras com a gente, fechado. Só que tinha situações que era previsível. Vai ter torcida lá, coloca polícia, coloca aumenta a segurança. 150 seguranças, ou vai direto pro avião. Por que não vamos parar aqui? E aí, depois conversando com o Jorge, porque o Jorge desceu, depois voltou, tá a fazer, pá, temos que descer. Temos a fazer. Temos que jogar, né? Temos que jogar. Eu falei, mister, tinha acabado de chegar, cara. Eu falei, mister, depois... Ele tinha acabado de chegar. Chegou E ele conversando com o meio da torcida, lá no meio da torcida, 20 caras. É o dia daquela cena que o cara bota o dedo na cara dele e ele assim, um senhor. E ele conversando, mas ele na disposição. Sim. Já tinha acabado de chegar, na disposição, ele não tava entendendo muito. Ele desceu pra conversar com os caras, eu falei, ninguém desce, vambora. E o ônibus, não sei o quê. E ele sozinho lá no meio da massa. Aí conversamos com o dirigente lá por telefone, eu falei, cara, só vamos descer quando tiver isso aqui repleto de segurança, barreira, pra todo mundo, nós vamos passar no meio dessa barreira, ninguém chega perto, a hora que tiver tudo isso aí, a gente desce do ônibus. Do contrário, vamos embora. E eu, nesse dia, eu tava com um monte de segurança lá. E eu levei, porque eu falei, cara, eu não tô fazendo nada de errado, mas eu tô vendo, tá ameaçando minha família. Você levou uma tirando segurança sarro particular. Eu levei minha. E fiquei lá. Olha o ponto que chega. Porque eu falei assim, o cenário tá armado, eu tô vendo o que vai acontecer. Então por que eu não vou me precaver? Só que nem todos os jogadores vão conseguir fazer isso, o clube tem que fazer, mas enfim, o clube também bem intencionado, só que aí que tá, a cultura, né, cara? A cultura é normal, nada, cara. Tem coisa que é comum, mas não vai ser normal nunca, não é normal. E aí o Jorge desceu, eu vou tentar fazer, temos que jogar, tem que descer. Eu falei, Miss, depois a gente conversa, eu vou te explicar como é que funciona a situação aí. Nossa, E não descemos, e os jogadores ficaram, e ninguém desceu, até que veio um batalhão de segurança, colocou a proteção lá, pum, aí nós saímos, passou no meio e fomos embora. Então, assim, cara, essas coisas, elas acontecem, e aí o meu posicionamento, Dena, é muito nessa questão de que, assim, cara, eu tenho um objetivo aqui, eu tenho um sonho, tem uma galera que aí meio sem noção, só que eles não vão estragar meu sonho, não. Por mais que teve noites que eu chorei, teve noites que eu falava, caramba, vai tá pesado demais, acho que não vai dar, não. Família nesse momento, Diegão? Tua esposa, filho, teu pai? Não, meu filho... Pô, meu filho, já entrei no carro dele tá chorando de soluçar, né? Jogo no Maracanã e aí perde, cara. E aí eu pego na bola, a galera vaiando, estádio inteiro vaiando. E aí eu não tô ouvindo claramente os xingamentos. Mas imagina meu filho, cara, 10 anos de idade. Os caras pegam pesado, né, no que falam. E aí esculhambando. Minha mulher ali do lado, sempre muito parceira. Mas, pô, chega no carro, meu filho soluçando, né? E aí eu, meio que na linha de o seguinte, filho,
pô, você tem esse sonho aí também, você não tem? Você gosta de futebol e tudo, então a realidade é essa aí. Vamos sempre se posicionar pra confrontar essa parada. Só que é o seguinte, eu tenho um sonho aqui também, igual você tem. E não vai ser essas vai aí xingamento que o papai vai parar, não.